Amém. Mais uma vez eu quero dar a paz do Senhor para vocês. Amém. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que ela vai penetrando e vai executando uma grande obra da parte do príncipe da paz, que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queria apresentar aqui o namorado da Bia. Faz assim, se abençoar, diga que Deus te abençoe. Diga que Deus te abençoe. Também está aqui o jovem ali, é lá de congrega lá com o pastor Cleison. A igreja também está feliz. Diga que Deus continue te abençoando. Hoje é o último culto de doutrina desse ano de 2022. Glória a Deus. Eu não sei se teremos aqui o primeiro culto de doutrina de 2023, pois tudo é muito incerto. A nossa vida é como uma lâmpada, tanto faz ficar acesa como de repente se apagar. E nós estamos aguardando Jesus voltar daqui a 100 anos. Não é isso? Estamos esperando Jesus voltar daqui a 50 anos. Quem está esperando Jesus voltar daqui a 50 anos? Levanta a mão. Nós estamos esperando Jesus voltar. Hoje, a qualquer momento. Eita, glória. A Bíblia diz que do dia e da hora ninguém sabe. Quem sabe se na próxima sexta-feira a igreja já não estará mais aqui nesta terra. Eita, glória. Mas enquanto estamos aqui, vamos lidando com as coisas daqui, até que Ele venha, conforme Ele mesmo diz em sua palavra. E eu queria ler aqui um texto para trabalhar aqui com vocês, na segunda carta Paulina a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Queria que vocês ficassem bem atentos, olhando aqui para o microfone. Não precisa olhar para o meu rosto não, mas olhe para o microfone aqui, que atende. Queria que vocês fizessem uma leitura interativa comigo. Graças a Deus que o pastor de Assis já nos trouxe uma palavra aqui riquíssima, uma palavra enriquecedora da nossa fé. Também o evangelista Gilson trouxe uma palavra de igual modo, que nos faz sair de uma reunião como esta, de adoração a Deus, fortificados. Vamos lá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos
trabalhosos. Pois os homens serão aqui diz egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Digo aí. Sem afeto natural. Sem afeto natural. Aqui diz: implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos. Como é que diz aí? Atrevidos, depois de atrevidos, de como? Orgulhosos. Aqui diz: enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também, digam destes, pois entre estes encontram-se os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de conduzidas de várias. Aqui diz paixões, tem versão que diz concupiscências, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade e do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na, digam, mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a da, digam, com a daquele. Amém. Meus irmãos, eu estava aqui pensando sobre a fala que haveria de vos trazer nesta noite. Eu poderia aqui falar sobre muitos assuntos, como por exemplo, falar sobre os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Poderia ler o texto, entre outros tantos, que falam de tantas coisas maravilhosíssimas para corroborar com a nossa fé. No capítulo 2 de 2 Timóteo, um capítulo anterior ao que temos lido, quando diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas,
Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E aí dar continuidade, pois aqui tem um assunto tremendo. Mas me deparando aqui com o capítulo posterior a este, capítulo de número 3, eu me vi diante de um assunto que fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. É a epígrafe do texto. De forma que Paulo, na visão muito aguçada que o Espírito lhe dera, o Espírito, digo, o Espírito Santo, pois está escrito que a profecia ou as escrituras não são de particular interpretação, mas os homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus, que lhes dera a cada um deles distintamente e particularmente a inspiração sobrenatural e ímpar para ministrarem a palavra de Deus, que nos alcançaria neste momento em que nós estamos, bem como aqueles para qual precisamente foram enviados, aqueles que foram antes de nós. E aí Paulo, ele inspirado, tendo uma visão que excede a qualquer conhecimento humano, uma visão delegada, dada a ele diretamente pela graça que é em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, ele passou a vislumbrar, a visualizar, a ter uma percepção futurística do que estava por se desencadear, para acontecer. E ele, muito cuidadoso com a obra que lhe fora outorgada, muito cuidadoso em exortar os seus liderados, despertando-lhes a visão real do Evangelho e do que os aguardava a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. Ele agora se dirige a Timóteo, um homem que havia recebido de Deus, um homem jovem ainda, mas que havia recebido de Deus uma capacitação ministerial, um dom ministerial, e estava ele agora no labor da obra do Senhor, um obreiro que Paulo chama de filho, e Paulo querendo agora aguçar a visão que ele já havia recebido, Paulo se dirige a ele e diz: sabe, porém, isto, tenha conhecimento disto que agora vou lhe dizer. Tem entendimento acerca destas coisas que vou fazer menção para ti. Que coisas? Que nos últimos dias, disse Paulo, inspirado pelo Espírito, que lhe compungia a orientar aquele
sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos em que você não vai encontrar facilidade para lidar com as pessoas. Paulo estava dizendo assim: se hoje já é difícil, porque tem um ditado que diz que cada cabeça é um mundo, cada pessoa tem uma forma de pensar, cada pessoa tem uma forma de enxergar, de ver as coisas. Aí Paulo disse: hoje já é difícil. Nos últimos dias é que o corpo vai ficar mais seco, como diz aqui no Rio Grande do Norte. Eita, Nos últimos dias as coisas vão ser tão difíceis que o caldo vai ficar grosso demais. Ele fala aqui de dias trabalhosos, de tempos difíceis, de tempos que não seria fácil lidar com o povo, e por conseguinte iria gerar na vida daqueles que são chamados para fazer a obra de Deus sofrimentos mais intensos. Porque à medida que as pessoas vão se fechando e se retraindo, à medida que as pessoas vão deixando de se moldarem pela palavra e vão aplicando à sua vida aquilo que acham, que pensam, que querem, que imaginam, vai se tornando difícil para quem recebeu a visão do Evangelho como ele é, como Paulo recebeu, Timóteo tinha recebido, agora me dá. Tempos difíceis para fazer a obra do Senhor. Mas os homens serão egoístas. Observe, os homens serão egoístas. Serão o quê? Egoístas. Egoístas. Egoísta é aquele que só pensa em si mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto lugar eu, sexto lugar eu, sétimo eu. Se sobrar algum espaço, eu vou ver se pensa em alguém. Egoísta é aquele que só se coça assim, do seu lado. Ele não coça assim para o outro de jeito nenhum. Egoísta é aquele que a brasa é somente para a sua sardinha. Cada qual que se vire. O que é que eu tenho a ver com ele? O que é que eu tenho a ver com ela? Não. Cada qual cuida de si, que Deus fará por. Mas esse não é o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é que nós devemos cuidarmos mutuamente uns dos outros. Aleluia. Está escrito assim: admoestando-vos uns aos outros, tanto quanto vedes que se aproxima aquele dia. Aleluia. À medida que o que dia é esse? O dia da nossa redenção, o dia que a trombeta vai tocar e Jesus vai ganhar nas nuvens do céu. Aleluia.
nos ares, aleluia, estaremos com Ele para sempre. Então, tanto quanto vemos, observamos, pelos sinais que estão em torno de nós, em todo o âmbito da vida humana, tanto quanto vemos que se aproxima aquele dia, devemos, aleluia, estarmos nos admoestando uns aos outros. Glória a Deus. Eu já disse para vocês aqui reiteradas vezes, citei um texto que diz: ninguém cuide propriamente daquilo que é seu, senão do que é do outro, e que isso não fala de ter olho naquilo que alguém possui, mas fala exatamente do cuidado mútuo. E Jesus mostrou isso. Mas Paulo aqui está dizendo que os últimos dias serão dias difíceis, em que as pessoas seriam egoístas, só pensariam no seu próprio umbigo, comodidade. Se ele estiver bem, então está tudo bem. O que importa é eu estar bem. Mas esse estilo de vida é um estilo de vida propriamente mundano. E Jesus nos tirou das trevas para nos colocar na sua luz, para que nós não vivêssemos mais esse estilo mundano, mas vivêssemos segundo um padrão que Ele elaborou, para que nós fôssemos de fato filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida. Porque eu não vejo assim muita coisa em alguém dizer ser filho de Deus e não ter as características que de fato mostram que ele é filho de Deus. Porque os que são filhos de Deus, eles recebem da natureza de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pedro disse assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E se há uma coisa que Jesus não era egoísta. Jesus pensava, aleluia, no próximo. Ele pensou tanto no próximo, que quando ele agonizou no Getsemane, ele disse assim: passa de mim este cálice, sem que eu beba. Aí ele se lembrou de Ana, ele se lembrou de Ariane, ele se lembrou de Esther, ele se lembrou de Bia, ele se lembrou de todos nós. Aí ele disse assim: todavia não seja feita a minha vontade. Tempos difíceis, os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, serão avarentos, digam comigo, avarentos. Avarento é aquele que o seu coração está no poder monetário, está nos bens que ele possui, e ele se esquece de que está escrito que a vida de qualquer um não está baseada na abundância daquilo que ele possui. As coisas desta vida, ainda que possam, entre aspas, nos proporcionar algum tipo de prazer, mas não tem poder de nos fazer gozar. Não está para as coisas desta vida. O avarento é aquele que
carreira desenfreada. E por estar nesta carreira desenfreada, ele não tem visão para enxergar o primeiro e maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele faz do poder monetário, ele faz das coisas materiais o seu Deus. Está escrito que onde está o coração do homem, ali está o seu. O seu, onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Então, se Deus é o nosso tesouro, nós não somos avarentos. Eu nunca vi uma geração igual a esta, que usa a Bíblia para questionar o dízimo e a oferta que serve para a manutenção da obra do Senhor. Eu sou contra alguns que dizem assim: está escrito em Malaquias, quem não dá dízimo é ladrão, e usa o texto de forma arbitrária, e diz assim: o ladrão não entra no reino de Deus, está escrito na palavra. E fora do contexto, de maneira arbitrária, eles usam desse artifício. Alguns por não terem conhecimento de fato do que o texto descreve, diz, mas outros manipulando através da palavra, cheio de má fé, para tirar dos irmãos, em nome da fé, às vezes até aquilo que os irmãos não têm, amedrontando os irmãos. Mas eu já disse aqui que alguém, por não ser dizimista, ele também pode ficar de fora do reino de Deus. Não é o fato de não trazer o dízimo por falta de fé, por situações adversas que cercam o indivíduo e ele não tem fé suficiente para trazer, acreditando que Deus vai suprir, supre. Eu sou testemunha disso. Posso dar testemunho de mim mesmo e dos outros que já vi em torno de mim. Mas não se trata disso, porque Deus entende, Deus compreende que as circunstâncias às vezes fez alguém falhar na contribuição, e ele não deve ser criticado por ninguém com críticas destrutivas. Pois às vezes a gente critica, mas não queremos nos colocar no lugar do outro, daquele a quem estamos criticando. Porque falar é mais fácil do que lidar com a situação, viver com ela. Só que na maioria das vezes as pessoas que não querem contribuir, ofertar e dizimar, não é por causa de circunstâncias difíceis que põe à prova a sua fé, mas é porque são avarentas,
é até fácil, mas dá 100 quando ganha 1000, mas dá 1000 quando ganha-se 10.000. O indivíduo acha difícil dar aquele montante e prefere de vez em quando vir em um culto e dar R$40, R$50 outro culto, aí vem mais 2, 3 cultos e cada uma nota de 100 bota, e alguém olha assim, fulano só dá oferta boa. Mas a avareza não lhe deixa ser de fato grato a Deus como deveria ser. E eu não quero aqui falar de dízimo e de oferta, esse não é o assunto, pois alguns usam o texto sagrado e querem desmanchar a palavra, dizendo, quando alguém usa a Bíblia para falar e dizer que o próprio Jesus no Novo Testamento disse que nós deveríamos dar o dízimo do cominho, do endro. Aí alguém diz, não, mas Jesus ainda não havia morrido, ainda estava no Antigo Testamento, porque um testamento ele só pode entrar em vigor quando o dono do testamento ele morre. Jesus ainda não tinha morrido, então ele estava falando aquilo para os judeus. Se nós formos ver a questão do dízimo, é uma questão que vem antes mesmo de Israel ser inaugurado, fundado. Melquisedeque já trazia, e antes de Melquisedeque já existia. Mas o que nós estamos tratando aqui é de que Paulo falou para seu filho na fé, Timóteo, que os últimos dias seriam dias difíceis, que as pessoas seriam amantes de si mesmas, que as pessoas seriam avarentas. A avareza é tamanha que hoje qualquer coisa na igreja as pessoas articulam e questionam e mirram a mão, dando desculpa de que não é aplicado devidamente, etc. Pessoas avarentas, pessoas que amariam mais o dinheiro, as posses, pessoas que por conseguinte correriam de forma descontrolada, desordenada, em busca de amontoar para si riquezas, patrimônios, esquecendo-se de que tudo aqui vai passar e de que o Senhor deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Quando se é avarento, se consome o tempo de Deus e de servir a Ele, porque a avareza tira as pessoas do centro da vontade de Deus, porque o coração dela é somente em conquistar, em adquirir, em construir castelos, realizações de sonhos materiais. E ninguém diga que o pastor está pregando contra nós corrermos em busca de ascensão social e material. Não. Deus é quem enriquece. Deus é quem empobrece também. Temos a consciência de que nós devemos fazer a nossa parte. Quem estuda, estude. Quem é profissional, se capacite mais. Se tem oportunidade,
oportunidade de ganhar mais, lute por isso. Você ganhando mais, você vai ajudar mais a obra de Deus, você vai ajudar mais o próximo, vai se beneficiar, mas não pense em benefício exclusivamente seu. Deus não abençoa ninguém materialmente para que ele goze sozinho da bênção que Deus está abençoando, ou do contrário, no dia de requerimento, Deus vai cobrar a mordomia que ele está te dando, e bens materiais fazem parte da mordomia que Deus dá. Se você quer adquirir bens materiais, ou venha adquirir enquanto a igreja não for tirada da terra para os céus, que é o nosso destino, estamos aguardando Jesus. Se você não executar a parte desses teus bens, aleluia, na obra de Deus, ou no benefício do próximo, Deus vai requerer duramente de você. E o avarento, ele não herdará o reino de Deus, porque não cumpriu o propósito divino. No reino de Deus não vai entrar avarento, nem amante de si mesmo. Glória a Deus. Não vai entrar amante de si mesmo, nem avarento, jactanciosos. Olha, você sabe o que é ser jactancioso? É aquela pessoa orgulhosa excessivamente, que tem um conceito de si mesma além, que tem uma visão, um conceito de si mesmo muito alto. É a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer. Eu sou o cara, ninguém como eu. Eu ando sobre as pedras afogueadas do altar do Altíssimo. Eu trago a luz. A palavra Lúcifer quer dizer aquele que traz a luz. Ele era um anjo de luz, e ele insiste em se transfigurar em anjo de luz para enganar. Ele é enganador. Mas o jactancioso é aquele que tem a síndrome de Lúcifer. Ele é soberbo. Soberbo. E a Bíblia diz: ninguém pense de si mesmo além daquilo que é. Está escrito que Deus dá graça aos humildes, mas Deus abate o soberbo. Aquele que se acha, aquele que pensa de si mesmo, além daquilo que ele é de fato. Aquele que, se eu não estiver ali, o negócio não dá certo, o negócio ali só funciona por causa de mim. Eu é que sou o cara que faz os negócios andarem, que faz as coisas acontecerem. Glória a Deus. Ei, se você tiver esse conceito de si mesmo, você está com a síndrome de Lúcifer. E cuidado, porque desde que Deus o abateu dos céus, que ele vem caindo, aleluia, está no ar, no espaço, e ele vai cair um pouco mais para a terra. Ele não é habitante da terra, mas Deus vai dar outro empurrão, e ele vai cair na terra. Mas isso quando a igreja for tirada no período da grande tribulação, e depois Deus vai dar outro empurrãozinho, e ele vai cair lá no poço do abismo, vai passar 1000 anos lá, e depois Deus vai tirá-lo para o julgamento e dar outro empurrãozinho, e ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia! Esse é o caminho do soberbo. Esse é o caminho do jactancioso, daquele que se julga melhor. Sabe
porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você vai ter que lidar com pessoas que são egoístas, que só pensam em si mesmas, com pessoas avarentas, com pessoas soberbas, jactanciosas, com a síndrome de Lúcifer, com pessoas arrogantes. Parece até ser a mesma coisa. Tem uma distinçãozinha. O arrogante, ele também é soberbo, é aquele que por arrogância trata os outros com desdém. Olha assim, aquele olhar assim, ó. Arrogante é aquele que fica sapatual. Ei, tu não é nada. Tu é pó. Tu é caco no meio dos carros. Esse cara empinado, se tu não baixar a tua crista, Deus vai quebrar. Aleluia. Tu é nada. Tu não passa de pó. Arrogante, se acha mais bonito, se acha mais bonita, se acha o mais belo, se acha o melhor. Arrogante. Olha para os outros com desprezo, até para apertar a mão, gentileza, pastor. É assim, ó. Meu Deus. Com nojinho, abraçado. Arrogante. O arrogante é aquele que arrota soberba. O Senhor está falando conosco aqui. Sim. A graça de Deus. O arrogante é aquele que arrota soberba. Glória a Deus. Timóteo, você vai lidar com pessoas que são blasfemadores. E é o que mais a gente vê, pessoas blasfemando. Até dentro das igrejas, crentes blasfemando, brincando com as coisas de Deus, fazendo piada com as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas, são sagradas. A gente não pode colocar as coisas de Deus em pé de igualdade com qualquer coisa que a gente vê aí, não. As coisas de Deus são separadas, consagradas, irmão. A gente tem que ter o maior respeito, o maior zelo com as coisas de Deus. Mas as pessoas se tornaram assim, brincam com as coisas de Deus, chacotam. Ele vai dizer nada demais, essa é uma brincadeira. Para que esse exagero, pastor? Deus sabe, não. Não é para se brincar com as coisas de Deus, não. As pessoas perderam o temor de Deus. Chegam aqui no púlpito e se usam, se passando por Deus. Deus está me mandando dizer. Deus está me dando uma revelação. Deus não está mostrando nada. Mas o indivíduo é tão blasfemo que não tem respeito, que não tem consideração.
que não sabe que está diante de um Deus que é misericordioso, mas que é fogo consumidor, que quando os filhos de Arão entraram para oferecer sacrifício e colocaram um fogo estranho, eles foram fulminados lá, que quando Ananias e Safira apareceu diante de Pedro e dos demais apóstolos e da igreja primitiva com mentira, eles caíram mortos, porque quem matou foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Pacificadores brincam com as coisas santas, chacoalham com as coisas sagradas, dão risadas, blasfemadores, desobedientes aos pais. Antigamente os filhos tinham mais respeito. O pai falava, a mãe falava, atendia logo, se colocava logo de prontidão. Hoje os pais falam, estou indo, fazem pouco caso. O pai reclama, o pai diz qualquer coisa, bota uma cara desse tamanho, parece um papangu. Tudo que o pai diz é motivo de ficar abusado, revoltado, chateadinho, chateadinhas. Mas o Espírito Santo mostrou a Paulo que nos últimos dias os filhos iam ser assim, desta forma. E para não ser assim, a única maneira é voltar-se para o Senhor, é se colocar nos pés dele, é orar. Filhos que não oram, que não buscam a Deus, que não leem a Bíblia, é filhos desobedientes aos pais. Porque o espírito que predomina na atualidade não é o espírito que está na igreja, é o espírito do mundo. A Bíblia diz assim, está escrito, acho que é na primeira carta universal do apóstolo São João: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já venceste o mundo. Glória a Deus. Mas quando o jovem, aleluia, ele é desligado das Escrituras, ele não para ler a Bíblia, ele é desligado da oração, ele não tem momento de devocional com o Senhor, ele não atenta, ele se torna rebelde, desobediente aos pais. E estes que são desta forma, eles não herdarão o reino de Deus. Minha mãe, ela dizia muito para mim, eu não escutei mais ela dizer isso, que eu estou morando distante dela. Ela vai fazer 85 anos, ou já fez 85, vai fazer 86, né? É um negócio assim. E ela dizia muito assim, você pode estar velho como for. Se me fizer raiva, eu meto no cabo da vassoura. Eu posso estar velho assim, com vara. Mas se me fizer raiva, eu meto cacete. E não é diferente não, viu? É para do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Dona Willa nem sabe. O texto diz: desobediente aos pais. Você vai lidar com uma geração, Timóteo,
de pessoas que são ingratas. Ingratas. Sabe, irmão, eu nunca vi um tempo de tanta pessoa ingrata como hoje. Vou terminar agora. Ingratas. Eu fui de uma época que uma pessoa fazia um favor a mim. Eu me sentia como se fosse devedor daquela pessoa por resto da minha vida. Não esqueci mais. Mas eu já dei guarida a pessoas na minha casa. Já ajudei pessoas e só recebi batalha. Esse rapazinho aqui, ele trouxe um jovem chamado de Ryan. O camarada era deficiente. E ele veio aqui na pregador do Evangelho. Aí abriu as portas para ele, ficou lá dentro da casa da gente. Que a Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, porque sendo assim muitos deram guarida até a anjos sem saber que eram anjos. E eu abri as portas para esse cabo, aprontou com a gente, só faltou bater e me dei. Depois ainda se encheu, você sabe que hoje estão tudo casados, mas na época era tudo solteiro. Aí ele começou a se inspirar pro lado dos meninos, ó. É grave. Ele vai falar. Tivemos que ter uma conversa muito séria com ele e o conduzimos da melhor maneira possível, e ele ainda saiu falando na gente. Pessoas que a gente estende a mão, ajuda, agrega, abençoa. Às vezes a gente faz por ela até o que a gente não faz por da nossa própria família. E lá na frente elas se levantam contra a gente para falar mal. A gente abre as portas para ela, ela sai falando do nosso lado, da nossa casa, da nossa vida, inflamando. São características dos filhos das trevas. Que nenhum de nós tenhamos essas características, que nós tenhamos um espírito grato, porque isto, aleluia, Deus se agrada destas coisas, glória a Deus. Deus se alegra quando Ele vê uma pessoa que tem espírito de gratidão, que sabe reconhecer o que se faz por Ele e por ela. Deus se alegra quando uma pessoa é desse jeito. Mas hoje você faz do que fizer, tira da sua própria boca, coloca, se brincar, até para dormir na sua cama. Na maioria das vezes, está bem ingrato, não reconhece. Se você lá na frente não puder fazer um negocinho assim e negar qualquer coisa, porque a vida não é feita apenas de sim. Às vezes temos que dizer um não, porque no momento não é conveniente. E quando a gente diz um não, foi o suficiente para apagar tudo quanto a gente fez. Pessoas ingratas, pessoas que têm um coração maligno. E para concluir aqui, irmãos, ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis. São aquelas pessoas que
não tem misericórdia de ninguém, não tem compaixão de ninguém, é implacável. Depender dele, ele passa logo a faca e mata, passa logo a espada e acaba. Ele não tem misericórdia de ninguém, implacável. Ele vem logo para eliminar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça refletir sobre estas coisas implacáveis, caluniadores. Você vai lidar com pessoas que são caluniadores, que gostam de estar inventando a respeito da vida dos outros, caluniadores. Você vai lidar com pessoas que são cruéis, pessoas que não têm domínio próprio. Você vai lidar com pessoas que são inimigas do bem, tendo aparência de piedade. Você vai lidar com pessoas que são atrevidas. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê a graça para nós nos parecermos com Cristo e não com o diabo. Que nós possamos sair daqui nesta noite fazendo um autoexame, um exame introspectivo para nós enxergarmos quem nós estamos sendo. Fiquemos de pé. Eu já disse aqui para vocês que nós temos que ser hoje melhor do que o que fomos ontem. Aleluia. E temos que ser amanhã melhor do que o que somos hoje. A nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até sentir